Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de 8D, onde nós abordaremos as 8 disciplinas, os 8 Ds, principalmente no que se tange a iniciativas de grupos de trabalho para redução de custos, despesas e desperdícios, ok? Muito bem, grupos de trabalho 8D para redução de custos, despesas e desperdícios. Vamos abordar aqui as 8 disciplinas, os 8 passos, são um pouquinho mais de 8 passos, porque o passo 4 ele é um pouco mais robusto, mas nós abordaremos aqui o que você necessita fazer, como que você consegue conduzir grupos de trabalho para redução de custos, despesas e desperdícios, ok? Essa metodologia nós utilizamos muito na condução de ações de projetos OBZ ou projetos de Cost Deployment, onde nós implementamos redução de custos. Ela é muito efetiva quando você coloca donos de pacote ou líderes de conta rubrica ou mesmo cria novos grupos efetivos operacionais para a condução das ações que têm que ser implementadas especificamente, ou seja, melhor aproveitadas na operação, overhead, gestão de contratos, enfim, o grupo de trabalho ele pode atuar em qualquer frente a qual ele for designado. O importante é que nós tenhamos um grupo que seja coeso e um grupo que esteja dentro do método alinhado para contribuir para a redução de custos, despesas e desperdícios. Então vamos lá, vamos para os 8 passos que nós temos aqui. Primeira coisa, quando a gente fala de grupos de trabalho, a primeira coisa que você tem que entender é você terá que definir um grupo. E esse grupo ele tem que ter o perfil adequado para o tipo de custo, despesa ou desperdícios que você quer reduzir. Então, em geral, nós colocamos e fazemos um blend, uma mesclagem entre pessoas que são experientes na área, que conhecem do processo, e pessoas que são fora da área, pessoas que não têm nada a ver com a área, mas que têm uma boa visão holística, uma boa postura, que são criativas para contribuir com este grupo de trabalho, ok? E o start, o gatilho de um grupo de trabalho 8D, é efetivamente uma ação que necessita ser realizada, ou, em geral, a identificação da causa de um problema ou da causa de um desvio, onde nós temos uma grande oportunidade, mas ainda não sabemos como manejá-la ou como buscar essa oportunidade. Então, o grupo de trabalho vai descobrir essa causa através do método e também vai conseguir quantificar quanto que é possível ser melhorado. Então, vamos lá. Quais são as etapas aqui? Primeira coisa que você vai ter que fazer é definir o time. E para quem fez a jornada especialista OBZ, que é o nosso curso focado em orçamento base zero, sabe que nós falamos não só de cultura organizacional, mas também falamos de DISC, de perfil DISC. E aqui quando você comenta em relação a definir um time, você tem que mesclar bem a equipe para aquilo que eu comentei anteriormente. Não só o conhecimento técnico na área, mas também uma boa postura diante dos desafios que vão aparecer, mesclando bem os perfis que você tem à tua disposição, ali dos analistas, da parte do DISC, para que você tenha um grupo coeso e que consiga não só ter as hard skills necessárias, mas a condição soft, a condição relacional também bem adequada. Mas o grupo deve ser composto, em geral, de 5 até 8, no máximo dos máximos 10 pessoas. Esse aqui é o ideal, que participe do grupo, no máximo 10 pessoas. Em geral, nós sempre utilizamos, ou boa parte das vezes utilizamos 7 pessoas. E essas pessoas, como eu comentei, você tenta trazer aí 50%, 60% de pessoas que conhecem do processo e uns 50% de pessoas que são alheias, mas que têm uma boa visão holística. Então a primeira coisa que você faz é definir esse time. Quais são as pessoas que vão integrar esse time, que vão fazer parte desse time para buscar a solução que nós precisamos buscar, ok? Definido esse time vai ter que trabalhar com um objetivo. Como eu falei anteriormente, se você está numa iniciativa de redução de custo, despesa ou desperdício, você precisa definir qual é o escopo dessa equipe, onde esse grupo vai atuar e qual é o grande objetivo que esse grupo tem. E quando a gente fala em objetivo, não é reduzir o custo de qualquer forma, não, ou reduzir o custo, é muito genérico. Quando a gente fala em definição de objetivo, o seu objetivo tem que usar a metodologia SMART, que é o quê? Específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo definido. Ou seja, você pode partir de um diagnóstico empresarial ou do entendimento de uma oportunidade de custo, despesa que você tem para você pegar essa oportunidade e trazer para o grupo, ou efetivamente se você está fazendo um cost deployment, um orçamento base zero ou qualquer outra iniciativa Kaizen, seja lá o que for, você também consegue definir isso aqui, seja, por exemplo, para melhorar esse SLA de fornecedores, seja para reduzir custos, seja para otimizar a tua linha de produção, seja para otimizar o número de pessoas que você usa para prestar o serviço, seja o que for,
você consegue definir isso aqui. Mas o objetivo, como eu comentei anteriormente, ele tem que ser smart, então tem que ser específico. Em qual área, em qual linha de produtos, em qual família, em qual linha de produção, em qual serviço você vai fazer. Então ele tem que ser específico. Específico é um pedaço, você pega um pedaço do todo e deixa bem claro que é ali que o grupo vai atuar. Por exemplo, vamos imaginar que você seleciona a rubrica de contratos de terceiro, tá? Então vamos pensar aqui o smart de contratos de terceiro. Então, reduzir o contrato XPTO, um contrato qualquer, por exemplo, de prestação de serviços de manutenção em 18%, porque o teu budget não permite mais do que isso, então reduzir em 18%, esse 18% tem que ser alcançável, abre parênteses aqui. O alcançável você define através de um diagnóstico empresarial, que nós sempre comentamos na nossa jornada especialista OBZ, ou mesmo quando você faz o diagnóstico para entender a oportunidade. O diagnóstico não é nada complexo, mas é fazer uma análise apurada de qual é o nível de oportunidade e se ela é efetivamente alcançável. E ela tem que ser relevante para a tua organização. Então, se nós estamos falando do contrato XPTO aqui, provavelmente quando você faz um desdobramento, um deployment lá de cima até o último nível, este contrato ele é representativo, ele é relevante para o impacto. Não adianta você ficar caçando o ratinho enquanto o elefante passa atrás de você. Você tem que focar no que é mais importante, utilizando aí naturalmente as leis de Pareto, pegando o que é mais representativo, ok? E com tempo definido. Então, reduzir o contrato XPTO de serviços de manutenção em 18% em até 3 meses, ou até a data tal, melhor até a data tal. Então, você definiu claramente qual é o seu objetivo, tem um tempo definido, ele é relevante para o resultado, e isso está definido. Então, você definiu o objetivo bem claramente. Algumas pessoas fazem a inversão do passo 1 com o passo 2, tá? Não tem problema nenhum. Aqui a gente está trazendo uma forma de você construir, mas primeiro ela define o objetivo e com base nesse objetivo ela entende quem são as pessoas que são mais capacitadas para aquele objetivo. Compreende? Então você pode fazer essa inversão se você achar necessário, mas os 2 passos têm que ser cumpridos, ok? Feito isso, o que nós temos que fazer? Em geral, esse passo aqui, nós colocamos ele como opcional. Por que opcional? Quando a gente fala de contratos de terceiros, não tem como você tomar uma ação de contenção. O que é ação de contenção? É uma ação que prevê você estancar a sangria. Por exemplo, se é uma área de produção, ou um produto ou um serviço que você está vendendo que tem uma margem muito baixa, o volume é até representativo, a primeira ação de contenção é você segura a venda ou você já corrige o preço em X% para você conseguir mexer nisso aqui. Você já dá uma ação de contenção de cara para evitar que o desvio fique ainda maior, né? Aquele conceito do pequeno incêndio que vira um desastre. Então aqui você pode tomar uma ação de contenção. Em caso, por exemplo, de um contrato de terceiros, isso é opcional, porque talvez você não consiga efetivamente ter uma redução ali ou bloquear o serviço para que não seja feito. Se for possível, legal, você faz. Se não, esse passo é o único dos passos que você pode ter essa opção. Eu sempre recomendo que ele seja feito para que as pessoas, ou force a ser feito, para que as pessoas pensem em alternativas e já comecem a mexer no seu fosfato aqui no cérebro para os próximos passos. Aí, nós entramos no maior dos passos, e que é um dos passos mais importantes, que tem várias etapas aqui, tá? Que é o passo 4. O passo 4, ele vai sair do efeito, vai passar pela causa e nós chegaremos num plano de ação em algumas etapas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas que você vai ter dentro do passo 4. Nossa, Cícero, então tem 8 passos dentro do passo 4? Exatamente. Do passo 4, o passo 4 é sair do efeito até passar pela causa e fazer o plano de ação. Mas esse passo é composto de 8 subfases que você tem que prestar bastante atenção aqui para que você não se perca, ok? Então, qual que é o primeiro passo? Então, entendido esta possibilidade, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a analisar os números. Tem que ter análise aqui no Brainwriting e Brainstorming. Você compõe análises, tá, de números, não é apontar o dedo para cima e sair dizendo que eu acho isso, eu acho aquilo, não. Mas são análises para compor um Brainwriting, que é você escrever alternativas ou escrever possibilidades aqui da causa, para entender os efeitos e causas aqui, e ou brainstorm, que é alguém conduzindo, um facilitador conduzindo, por exemplo, post-its e colocando lá por que esse efeito acontece, né, com base nas análises, tá? Então, primeiro, por que esse efeito acontece? Feita essas primeiras análises, o que nós procedemos? Nós procedemos para identificar a causa.
E a causa é o passo B e o passo C. Então nós identificamos aqui alguns efeitos e com base nesses efeitos ou impactos que nós mapeamos aqui, a gente começa a distribuir esses impactos classificando ele em 6 M's que nós chamamos do Ishikawa. Ishikawa é espinha de peixe, que é para você classificar onde que eventualmente ou qual é a raiz, onde está localizada a real causa daquele efeito que você está enxergando. Então o que nós fazemos aqui? Classificamos essas análises e esses efeitos, sendo efeitos de mão de obra, por exemplo, a falta de treinamento da mão de obra, essas possibilidades vão aparecendo, tá? Então, mão de obra, método, pode ser materiais, por exemplo, a matéria-prima que eu estou recebendo, os materiais de má qualidade, medidas que são padrões que eu tenho ou não tenho, os padrões estão soltos, não existem padrões, o meio ou o meio ambiente onde está inserida as pessoas, os maquinários, enfim, e as próprias máquinas, tá? Então, a gente começa a classificar esses efeitos aqui, colocando eles aqui. E dessa classificação que nós colocamos aqui, cada uma delas, vamos imaginar que você tem aqui das máquinas, você classificou, a máquina quebra com frequência, e você vai classificando aqui. Cada um desses itens que você classificou, dentro de cada um dos M's aqui que você fez, dos 6 M's, você começa a fazer 5 porquê. Tá, por que isso acontece? Aí é o primeiro porquê. Isso aqui, por que acontece? Segundo porquê. Mas isso aqui, por que acontece? Terceiro porquê. Que são os 5 porquês para você encontrar efetivamente a possível causa. Às vezes você vai encontrar no segundo porquê, às vezes você vai encontrar no primeiro, às vezes vai encontrar no quinto. Mas o grande ponto é que cada um desses itens você vai questionando para identificar se aquilo ali é efetivamente uma causa. E você garante que é uma causa, em geral, comparando com a sua análise. Tá? Então você vai ter o entendimento, olhando para as análises que você fez, para de repente testar essas hipóteses. Bom, não, a máquina quebra porque o setup é muito longo, ou porque eu não faço checklist do molde quando eu troco. Aí eu coloco o molde na máquina, a máquina fica um tempão parada e ainda quebra. Tá, como que a gente checa isso, se isso é verdade? Então a gente vai olhar e vai averiguar os fatos, vai entender, fazer análise para ver se isso é verdade. Vamos pegar então 1, 2, 3 casos que esse efeito aconteceu e vamos analisar se foi isso efetivamente. Esse efetivamente foi o porquê. Então você tem que pressupor aqui análises, ok? Muito bem, você fez esse entendimento dos porquês, chegando até a causa, entendendo essas causas com eventuais análises para compor essas causas. Aí a gente começa a fazer brainstorm ou brainwriting, né? Escrever. Brainstorm é alguém conduzindo, brainwriting é as pessoas escrevendo e alguém colando. Brainwriting ou brainstorming de soluções. Então, entendidas as principais causas, você destaca essas causas, traz essas causas aqui. Vamos imaginar que são, por exemplo, 5, 6, 7 grandes possíveis causas que você tem, e cada uma dessas causas aqui que você encontrou, você vai traçando possíveis soluções para cada uma dessas causas que você identificou. Então, para isso aqui, por exemplo, aquele exemplo que eu dei antes, do molde, faz o checklist do molde, para evitar que o molde entre ruim na máquina. Então você começa a criar possíveis soluções aqui, tá ok? Muito bem, essas soluções que você veio classificando aqui vão entrar em votação, tá? Então você começa a votar essas soluções. Então você tem aqui brainstorm, você tem as causas, identificou as possíveis causas, traz ela para cá, vê as soluções, começa a se votar nas soluções. E essas soluções são votadas, são as que ganham o maior score. Você vai classificando aqui a solução da maior até a menor, né? Vai colocando todas elas aqui. E depois, todas essas soluções, vamos imaginar que são 10 aqui, essas 10 você vai agrupando por afinidade. Vamos imaginar afinidade A, 3, afinidade B aqui, 4, afinidade C, mais 3 aqui. O que é afinidade ou similaridade? Por exemplo, vamos imaginar aquele exemplo lá do início da gestão de contratos, diminuir os serviços de manutenção. Então, por exemplo, quando a gente fala em melhorar a eficácia do serviço de manutenção para evitar número de serviços ou recorrência de serviços de manutenção, isso quer dizer qualidade de serviço. Então, todas as similaridades de melhorar a qualidade de serviço entram aqui. O mesmo pode ser atribuído, por exemplo, para treinamento da mão de obra. Por exemplo, a gente tem que treinar a mão de obra. Então, tudo que é treinamento é uma similaridade e entra junto aqui. Então, a gente agrupa isso por afinidade. Porque, eventualmente, essas soluções que apareceram aqui no Brainstorm Brainwriting, você consegue trazer elas aqui até agrupar numa ação só, ou num pequeno mini projeto, ok?
Feito isso, o que a gente vai trazer para cá? Você vai fazer, eu prefiro, tem uma metodologia chamada básico, depois digita na internet, básico, ele vai trazer aqui benefício, abrangência, enfim, impactos, né? Enfim, tudo isso é uma metodologia que você pode usar, que é estilo GUT, que é gravidade, urgência e tendência, mas ao invés de você multiplicar, você soma, então a básico é uma forma de você priorizar as ações que você identificou aqui, mas a outra que eu gosto muito, que é a principal, é a questão de dificuldade versus impacto. Então aqui você coloca, por exemplo, a dificuldade e aqui você coloca o impacto, ok? Você colocou ali. Então dificuldade baixa, dificuldade alta. Impacto baixo, impacto alto. E aí o que vai acontecer? O ideal é que você pegue as ações que têm alto impacto e baixa dificuldade, que estão, por exemplo, aqui, ó. As ações que têm dificuldade baixa e impacto alto, que estão aqui, pode fazer essa matriz para lá, para cá, mas enfim, essas que têm dificuldade baixa e alto impacto são as ações que você vai priorizar, tá ok? Não quer dizer que você vai fazer só elas, mas são as mais prioritárias, seguindo o mesmo raciocínio da questão do Pareto, de pegar o que é mais prioritário. Então você começa a priorizar as ações que vão ser feitas aqui e até filtrar as que, por exemplo, tem um impacto muito pequeno, muito irrelevante, você não coloca, ok? Essas ações, vamos imaginar que você tinha 10 ações, as que você selecionou, vamos imaginar que sejam 4 aqui dessas 10 que você selecionou, você coloca num 5W2H ou num cronograma do Project, do Excel, né? Quem fez a jornada especialista OBZ tem um modelo de cronograma, né, que você pode baixar, que você pode utilizar para gerar um projetinho ou um plano de ação para executar essas ações que você conseguiu selecionar aqui, ok? Então, aí eu concluí todo o passo 4, que é o quê? Eu saí lá do brainwriting, brainstorming, analisando os números, compondo, selecionando, decantando a informação e as ações para chegar no nosso famigerado aqui plano de ação, que é o principal entregável aqui do passo 4. Esse plano de ação, ele vem para sua implementação. E a forma de implementação, ela pode seguir várias vertentes, várias formas de implementação. Você pode fazer uma semana Kaizen, você pode fazer um projeto piloto da ação, por exemplo, é para a fábrica inteira, ou é para a tua empresa inteira, tu faz numa linha de produção, numa linha de montagem, numa linha de serviços, numa família de produtos, para que você teste aquilo, né, que é o piloto, ou teste de hipótese. Você tem que fazer uma extrapolação, mas primeiro você pega e testa a hipótese num que vai te dar, por exemplo, um alto impacto, alto retorno, com menor dificuldade. Então você faz a implementação com o método que você achar melhor, que é basicamente executar o que está aqui. Você abriu o plano de ação em pequenas ações e essas ações são executadas, tá, nesses métodos que você quiser. Ou projeto, piloto, teste de hipótese, semana Kaizen, como você quiser. Até você pode colocar aqui que é projeto, né? Que é implementação. Muito bem. Aí deste projeto, deste piloto, você faz a mensuração de eficácia. O que é a verificação de eficácia? É verificar se esta ação que você colocou aqui, que você implementou aqui, ela efetivamente deu o resultado que estava lá no SMART. Então é garantir que aquilo que você fez atingiu o que você colocou como SMART, ou se efetivamente foi só tempo jogado fora. Ok? Ou seja, não alcançou, ou se está no caminho, não alcançou tudo ainda, mas ainda está no caminho, ok? Então você tem que fazer essa verificação. Ok? Então esse aqui é o grande ponto, você tem que verificar se ele bateu o SMART ou não. Não adianta nada, legal, eficácia é garantir que funcionou, e funcionar é com base no objetivo, ok? Por fim, se ele funcionou, se ele foi ok, você tem que padronizar, ou seja, isso tem que fazer parte do seu fluxo ou sistema de gestão, que nós utilizamos o PDCA. Então ele tem que fazer parte do novo processo PDCA, do processo que foi criado como PDCA, para que o processo seja padronizado e eu efetivamente aproveite esta melhoria no decorrer do tempo no futuro. Então ele entra no PDCA, ou nós que chamamos de PMAG, né? Planejamento, monitoramento, análise e gestão. Nós, a Feira Filho, temos essa mania de trazer para a gestão, mas o PDCA ou PMAG, que é uma forma de você gerir, trazer para o seu sistema de gestão como que você controla, qual que é a meta e métrica, onde que você vai, qual o ponto de checagem, tudo isso, e fazer a gestão, fazer o PDCA girar. Legal? E por fim, e não menos importante,
nós temos a celebração, que é comemorar os resultados que você teve com o seu time, dando reconhecimento. A gente sempre fala, em todo tipo de projeto, que o endomarketing, o envolvimento das pessoas, o engajamento é muito importante. E nada mais representativo para as pessoas do que serem reconhecidas pelos bons trabalhos que fizeram. Inclusive, nós temos em vários clientes nossos uma competição sadia, que é uma competição de quais são os melhores projetos implementados no período, que eles classificam os projetos que tiveram maior save, maior impacto no cliente positivamente. Então tudo isso é mensurado e as pessoas são efetivamente premiadas, não só às vezes em recurso financeiro, mas com palco, com atenção, com, digamos assim, reconhecimento dentro da organização. Então esse sistema de grupos 8D, ele também é muito rico para se fazer isso, para reconhecer as pessoas dentro de um método, para não virar aquele oba-oba e sem método as pessoas irem trabalhando. Naturalmente que vai demandar de um raciocínio analítico mais forte, né? As pessoas têm que aprofundar as análises, tem que usar as ferramentas, você traz essa questão de PDCA, de ferramentas da qualidade, isso é muito bom porque as pessoas ficam mais analíticas, pensam de uma forma mais processualizada, ok? Então, era isso. Este aqui é o sistema 8D, a forma com que nós utilizamos para catapultar os resultados, seja de diagnósticos operacionais que nós encontramos, colocando as pessoas para trabalhar, seja de projetos de orçamento base zero ou cost deployment, que nós encontramos lacunas, encontramos oportunidades, então nós trazemos o time adequado às pessoas que estão mais familiarizadas com o processo, têm maior conhecimento, trazemos outros, como a gente falou, da composição do time, para compor esse time e garantir a execução, sempre buscando, né, quando a gente fala de implementação, reuniões com acompanhamento das ações, resultados e assim por diante. Não deixe de acompanhar, ter reuniões, seja quinzenal ou mensal, para acompanhar como estão as ações, estão se desdobrando, garantindo então o resultado. Ok? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula aqui sobre grupos de 8D, grupos de trabalho focados em redução de custos, despesas e desperdícios. E se você é um controller, CEO ou CFO, ou mesmo consultor, você necessita do engajamento das pessoas, as pessoas que conhecem do processo, para conseguir resultados realmente extraordinários. Então, essa metodologia com certeza ela pode agregar muito para que os resultados de projetos e iniciativas de redução de custos, despesas e desperdícios sejam um sucesso, tá ok? Se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço que você curta, comente ou compartilhe com as pessoas que você acredita que ele também pode agregar valor, tá ok? Eu te desejo muito sucesso, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!